Olá, eu sou Cristiane Nohara e bem-vindos ao Caminho é Caminho. Hoje no Desvendando Sonhos nós vamos falar do Castelo de Máscaras, dos sonhos que gritam, um inconsciente coletivo de jovens em busca de liberdade. Então a gente vai contar os sonhos da Bia, os sonhos que ela teve, alguns pesadelos, e depois eu vou falar com vocês como que o inconsciente ele é autônomo, ele é inteligente, ele responde a gente. Eu já tinha gravado um vídeo dela com análise dos pesadelos e eu ainda não tinha colocado ao ar, porque eu estava colocando numa sequência que eu tinha gravado os sonhos de outras pessoas, né, a análise, e de repente ela me trouxe mais um complemento. Então eu falei, não, peraí, eu vou excluir esse vídeo, vou tentar linkar os pontos e vou trazer essa interpretação e vou explicar para vocês como isso é real, como isso acontece. Então vamos lá. Os principais pontos dos sonhos, dos pesadelos dela que ela teve, tá? Para vocês entenderem o contexto da análise. Primeiro, ela sonhou com cinema macabro e com o unicórnio ferido. Ali ela era forçada a uma experiência dolorosa, associando prazer à dor, enquanto homens misteriosos com máscaras, com o rosto desfigurado, controlavam sua mente. Então, ali o símbolo-chave, a pureza do unicórnio, né, dilacerado por expectativas repressivas, onde esse unicórnio ferido, ele era dilacerado pelo próprio chifre, eles dilaceravam esse bicho. Então, o símbolo-chave aqui é a pureza do unicórnio, dilacerado por expectativas repressivas. Aí depois, no mesmo sonho, tinha uma piscina com níveis que ela é impossível de identificar essas escalas de níveis. Então ela fala de uma água turva e níveis sem separação, que representam as emoções caóticas e o medo de mergulhar no autoconhecimento. Então o símbolo-chave aqui é essa escalada, que ela fala que ela gosta de escalada, que ela não gosta de mergulhar. Então essa escalada é como uma fuga racional da própria vulnerabilidade. Aí esse sonho mais recente é o celular da irmã e o WhatsApp bloqueado. Então a irmã empresta o celular, mas tranca as mensagens de uma namorada com um cadeado físico. Então o símbolo-chave aqui, a sexualidade reprimida e o medo de expor desejos proibidos. E esse castelo sombrio e uma busca por atalhos. Então é um castelo sem paredes, em tons alaranjados e catastróficos, onde Bia busca alhos, que é proteção, em uma mesa de pedra. O símbolo-chave é uma identidade frágil e a luta por limites em meio ao caos interno dela mesma. Aí nesse mesmo sonho tem um golpista e um youtuber famoso. Um nutricionista golpista que vende mentiras como um marketing impecável, mas falha na autenticidade. Então, qual é o símbolo-chave aqui? E a gente está vendo algo que acontece muito hoje, tá? E não só com esse ponto que ela falou, mas é a pressão social para seguirmos o quê? Fórmulas falsas de sucesso e felicidade. Gente, isso aqui é um grito inconsciente do coletivo. O que esses sonhos revelam sobre muitas jovens hoje? Então, os sonhos da Bia não são só dela, são espelhos de uma geração que carrega traumas familiares disfarçados de amor e proteção. Escondem desejos de sexualidade sob dogmas religiosos ou morais. Então, essa luta para construir identidades autênticas em um mundo que vende máscaras. Então, é como se ela vivesse a dicotomia entre ser forte, que é escalar, e sentir-se frágil, que é mergulhar. Então, essa análise integrada desses sonhos revela o que? Um roteiro sobre repressão, autenticidade, sombra coletiva das jovens. Então, esses sonhos da Bia, eles formam que um labirinto simbólico, onde se entrelaçam traumas familiares, repressão religiosa, conflitos de identidade e busca por autonomia. Este último sonho não é um episódio isolado, mas é um capítulo crucial em uma narrativa maior. Esse que ela trouxe depois que eu já tinha gravado um vídeo dos pesadelos anteriores, que falam mais dessa repressão religiosa, tudo mais. Ela vive numa família que é
que tem isso, que tem costumes, é costume de casa, ela sempre fala, são costumes antigos que vieram da avó, que passou para a mãe e que permanece, que não cabe mais nessa geração de jovens com 20 e poucos anos hoje. Que é uma luta deles, né, de sair das sombras e das expectativas alheias que está lá para trás. Então, qual os elementos chaves desse último sonho? O empréstimo do celular com esse WhatsApp bloqueado. Tá? Então a irmã empresta um celular, mas teme expor mensagens de uma namorada. Então o símbolo do celular é o que? É essa interface entre o público e o privado. Então esse WhatsApp bloqueado com um cadeado, não no app, mas no dispositivo em si, revela o que? Uma repressão da sexualidade. Então a irmã esconde relacionamentos homoafetivos e a culpa por existir. Preciso trancar quem eu sou. E esse castelo sombrio e a busca por alhos. Tá? Um castelo sem paredes, em um quarto com uma paisagem alaranjada e catastrófica. O símbolo do castelo. Castelo é a própria Bia, porque a gente sonha com a casa, é a nossa mente, né? O barco, o carro é o instrumento que a gente lida, que domina a nossa vida, né? O veículo. Então, aqui no castelo é uma estrutura imponente por fora. É a imagem da filha obediente, mas frágil por dentro, sem paredes, sem limites. Essa cor laranja, ela está associada à transformação e crise. Então, reflete esse caos interno de quem tenta quebrar ciclos. Os alhos na mesa de pedra. O alho, historicamente, está ligado à proteção contra males invisíveis, né? Representa a sua busca por ferramentas para se defender da repressão familiar e da autossabotagem. Então, esse nutricionista golpista e o clipe bem produzido. Ela até cita o nome, mas eu nem vou falar o nome da pessoa. É um youtuber famoso, que eu não sei quem é, mas ele expõe um golpista feio, tá? É um rapaz que expõe um outro golpista que vende mentiras como um marketing perfeito. Isso tudo ela sonhou, tá? Então, esse símbolo do golpista ele simboliza o que? Essa sociedade. Nós estamos falando do coletivo, não estamos entrando em pessoas em particular que não cabe aqui no meu trabalho. Então, esse golpista é a sociedade que vende fórmulas prontas de felicidade. E a gente vê isso não só como nutricionista, mas por que ela falou do nutricionista? O que traz isso? Nutrição. Nutricionista traz o que? A nutrição é como nos alimentamos, do que precisamos para nos mantermos vivos. A gente presta atenção. E isso abrange um monte de coisas e abrange essa loucura, esse inconsciente também está mostrando que muita coisa vai se desmoronar. Nem esse rapaz que desmente essa pessoa. Então a gente vai ter aqui não só a queda de instituições no coletivo, como a gente já está vendo na economia, nas religiões, nos líderes, nesses principais líderes mundiais, mas a gente vai ver agora algo que vai. Todas as pessoas que reforçaram e se nutriram dessas narrativas falsas, que se nutriram, que colocaram adiante, levaram isso à frente, vão começar a desmoronar. Então as pessoas vão se sentir usadas, manipuladas, humilhadas e a gente não pode ter esse olhar de vingança, a gente tem que olhar isso como aprendizado. E esse sonho está mostrando isso, essa sociedade que vem de fórmulas prontas para a felicidade, pureza religiosa, sucesso profissional, como as relações héteros como uma normatividade. Então a beleza que falta a ele é a autenticidade, é algo que a Bia sente ao falar, sente faltar em si mesma ao esconder esses traumas e desejos. Então aqui a gente está vendo essa relação dessas fórmulas com essa falta de autenticidade, né? E no castelo ela se vê de fora, ela fala que ela se vê em terceira pessoa, como se ela fosse filmada. Ela deu um adendo depois, eu me via no sonho como se eu estivesse sendo filmada. Então essa dissociação típica de quem vive sob vigilância constante da família, da religião, que
eu indiquei alguns livros de psicologia, ela é uma estudante de psicologia, indiquei alguns livros para ela ler que ela pediu, aí ela falou: eu preciso voltar a ler, eu estava sem tempo, eu preciso voltar a ler, e eu preciso voltar a ler a Bíblia. Eu parei de ler a Bíblia. Não é que seja errado ler a Bíblia, gente, mas aqui a gente está falando de um contexto em que ela tem que fazer algo porque é costume, tem que ser feito, é regra da casa. Então aqui a gente está falando como se uma parte dela observasse a outra, julgando cada passo. Estão vendo como o inconsciente mostra? Então, esse grande roteiro dos sonhos dela e de muitas outras jovens, então, o que isso aqui está revelando para a gente? Essa dinâmica da irmã com a irmã, o espelho quebrado. Então, nos sonhos anteriores, a irmã mais velha envolveu como se diz, em formas de manipulação dentro da própria casa. Então, agora ela é retratada como vítima de relacionamentos controladores. Tá? Então, isso revela o quê? Uma identificação projetiva. A Bia vê na irmã a sua própria vulnerabilidade, aqui a projeção, ela também esconde quem ela é. Então, esse ciclo transgeracional, a repressão sexual e a idealização de parceiros tóxicos são heranças familiares não resolvidas. A mãe, ela fala que é muito calada, não conta nem da infância dela, então ela reprime muita coisa, ela tem muita coisa reprimida dentro dela, que ela não consegue falar nem como ela brincava quando era pequena. Então, o castelo sem paredes versus a casa alugada, que era um sonho anterior. Então, a casa alugada, no sonho passado, era um espaço temporário, frágil. Vocês estão vendo como é inconsciente o sonho, o primeiro sonho dos pesadelos. Aí o castelo agora já é uma versão grandiosa do mesmo medo. O mesmo medo. São estruturas imponentes, que é religião, tradição. Então a gente está falando de um castelo, de uma construção grandiosa. Então a gente está falando de poderes, de formas, de instituições, religião, tradição, que não protegem de invasões, que são os traumas e os desejos, tudo que está dentro. E a busca por alhos e a comida simbólica. O alho, ele representa o quê? Limite. Né? Eu coloco aquele alho para o vampiro não me pegar. Então ela busca o que a família nunca deu, proteção. Contra o quê? Contra esses vampiros emocionais, onde drena a sua energia. Pai rígido, mãe calada, irmã abusiva. Então a gente está falando aqui da relação, do como o inconsciente transformou em fantasia e está trazendo a realidade. A comida nos mercados com amuletos, que também ela fala num outro sonho, né? Versus esses alhos no castelo. Então, ambos são sobre prazeres. Então, a comida, os doces, eles vinham como amuletos num sonho anterior. Então, aqui a gente está fazendo essa relação. São prazeres proibidos, que exigem códigos para serem acessados, tá? A simbologia desses amuletos. E esse rapaz que denunciou esse golpista, a crítica à cultura das máscaras. Então, um golpista que muda de nicho representa o que? A pressão para se reinventar a cada expectativa social. Então, vamos na moda. A moda é vender isso, vamos vender isso. A moda é falar disso, vamos falar disso. A moda é falar de foguete, a moda é falar de explosão solar, a moda é falar dessa fórmula para você ganhar dinheiro em 5 dias. Tá? Então, para Bia, isso ecoou como? Como que essa jornada dela dentro da própria psicologia, da faculdade que ela escolheu. Ela estuda para curar os outros, mas teme não conseguir curar a si mesma. Então, você está vendo como um sonho trouxe uma resposta para mim, porque eu falava, meu Deus, essa questão do arquétipo do curador ferido, onde ele se encaixa, como que a gente pode entender tudo isso? E o sonho seguinte já trouxe a resposta. Que ele trouxe isso, esses golpistas que mudam de nicho, que representa que essa pressão de se reinventar, vamos bolar desde a pandemia, a gente está vendo bugs de muitas pessoas e vende isso, cursinho disso, então não funciona mais o anjo, não sei da onde lá, vamos vender o curso da luz que guia através da flor de lótus, sei lá. Então a gente vai reinventando nomes, colocando nomes, e a gente esquece da base ou do cientista, daquilo que colocou aquele estudo. Então, essa expectativa social, né?
e a sombra coletiva dessas jovens. Por que esse roteiro é universal? Por quê? O que isso quer nos mostrar? Então essa menina, ela personifica uma geração, gente, não é só ela, é uma geração que cresceu sobre dogmas religiosos que associam sexualidade a pecado. Nós passamos por isso, nossas mães, nossas avós, mas hoje, sabe, essas crianças que já nasceram sabendo apertar botão e lidam com tudo com maior facilidade, e ainda existe isso hoje. Essa repressão da Idade Média. Vamos olhar para isso com outro olhar. Como que a gente quer? Ai, todo mundo fala quinta D, e vamos, a transição planetária, se você leva ainda a crença, se você traz ainda as crenças da Idade Média, de querer jogar mulheres na fogueira. Então, é como se ela cresceu sobre esses dogmas que associam a sexualidade ao pecado, como tantas outras jovens, viveu abusos mascarados de afeto. Então, não é aquele abuso abusivo, tóxico, aquela coisa, aquela violência. Estou falando de confundir afeto. Então, essa irmã que confunde cuidado com violação. É a busca de autonomia, que a gente fala aqui de duas crianças, gente. Estou falando da relação de duas crianças, não estamos falando de um contexto diferente. Essa busca de autonomia em meio de cobranças por sucesso profissional e pureza moral. São escolhas. E esses sonhos são alegorias de uma luta entre o quê? Esse arquétipo da curadora ferida. Dessa que eu falei agora anteriormente, dessa psicóloga em formação versus o que essa menina assustada, que ainda teme ser castigada, teme o castigo por existir. Por isso, no começo, quando eu fiz muitas constelações, eu tive um bug de constelações, eu tive de uma vez 3 mães que trouxeram esse apelo de meninas adolescentes que se mutilavam, e de níveis sociais diferentes. Mas o mesmo problema é a culpa que elas carregam de todas essas ancestrais, de todas essas mulheres que trouxeram feridas e jogaram peso em cima delas. Esse castigo por existir. Então, esse convite do castelo da Bia, que é um castelo, não uma prisão, é um convite. As paredes que caíram não deixaram exposta, elas deram um horizonte. Esses alhos que ela encontrou não são para afastar fantasmas, mas para temperar a própria história, para trazer sabor, para trazer o cheiro, a percepção, com a coragem de quem sabe que até a escuridão tem esse sabor. E o golpista do sonho, ele não era feio, ele só era mais um espelho quebrado refletindo o medo de não ser belo bastante para ocupar o seu lugar. Então esse desbloqueio do WhatsApp da irmã deixa com que as mensagens vazem. As verdades que estão vindo à tona, e lembra, nenhum cadeado no mundo é forte o bastante para trancar o desejo de respirar, o desejo de viver. Então, uma observação aqui, o celular da irmã não sumiu, como ela fala no sonho, ele esteve sempre com ela. Agora a gente vai trazer um pouco do que esse inconsciente quis falar para mim e para todas nós. Como os sonhos da Bia confirmam essa jornada oculta do inconsciente. O inconsciente não esquece. Por que que esses sonhos dela são a prova de que a cura está em andamento? Primeiro, o inconsciente reafirma padrões já mapeados. Então, nos sonhos interiores, eu identifiquei que ela luta contra uma repressão sexual, que são representados por esses homens pintados com essa cara mascarada no cinema, uma virgindade como ferida, essa pureza, trauma transgeracional, essa irmã mais velha, mais velha que ela, que manipulou, que manipulou esse poder de ser mais velha, e uma mãe silenciosa, tá? E construiu essa questão do afeto que deu, que balançou muito os pensamentos dela, de entender o que tá tudo errado, tá certo, não tá errado, essa busca por autenticidade, escapar de um evento.
de carro para seguir seu próprio caminho, foi outro trecho de um outro sonho. No novo sonho, o inconsciente dela trouxe o quê? As mesmas questões, mas com uma nova roupagem. Então, esse WhatsApp bloqueado com cadeado repete dinâmicas de segredos familiares. Eu já até fiz um vídeo falando sobre segredos, que é uma bomba atômica dentro de cada uma de nós. E está prestes a explodir, como a gente está passando por esse momento de energia que tudo vai vir à tona, então ninguém vai segurar mais nada, vai vir tudo à tona. E a tentativa fracassada do quê? De controlar a sexualidade, assim como no cinema, onde os homens controlavam a mente dela. Então, essa irmã que idealiza parceiros tóxicos, ele simboliza o eco de um padrão, sabe, de manipulações e abusos vividos na infância que agora se projetam na figura da irmã. Esse castelo sem paredes, que é uma versão mais elaborada de uma casa alugada, que era do sonho anterior, confirmando que a Bia ainda se sente exposta e sem limites. Então ele trouxe essa confirmação nesse novo sonho. Então o inconsciente ele é autônomo, ele reescreve a própria narrativa, gente. Quando eu mesma excluí análises anteriores, excluí o vídeo que eu já tinha gravado, o inconsciente da Bia, ele reintroduziu os mesmos símbolos de uma forma mais clara e provando para mim e para todos nós aqui que a cura não depende da nossa vontade consciente. O inconsciente trabalha no ritmo dele, revisitando traumas até que esses traumas sejam integrados. Por isso, sonhos recorrentes, gente. Os símbolos evoluem, mas o cerne é o mesmo. No passado, a piscina estava turva, mostrando emoções caóticas. Agora, o castelo sem paredes é a mesma fragilidade, mas em uma metáfora mais madura. Exemplo, no sonho antigo, ela pagava, né, os meninos pelo investimento no evento de carro que ia ter. Então, a culpa por não corresponder. No novo sonho, ela busca alhos no castelo, um símbolo de proteção contra males invisíveis. A mesma culpa agora enfrentada com ferramentas novas. Então, o inconsciente ele dá sinais de progresso, mesmo que bem sutis. Então, a coragem no castelo está diferente do cinema macabro, onde ela era vítima passiva naquele cinema. Agora, ela age apesar do medo. Isso mostra o quê? Que a jornada de autoconhecimento dela está avançando e no tempo dela. Então, essa crítica, esse golpista feio e o julgamento da falta de autenticidade no sonho é um sinal de que ela está desenvolvendo discernimento, algo que faltava quando ela idealizava aqueles homens com a cara mascarada, pintada. Então, como eu estou explicando tudo isso? Como eu posso falar isso de uma forma mais fácil de entendimento? Então vamos lá. O inconsciente da Bia é como um rio subterrâneo, né? Eu gosto de metáforas e as pessoas que estão aqui comigo acho que gostam também. Então vamos imaginar o inconsciente da Bia como um rio subterrâneo. Mesmo que tentamos tampar essa nascente, ele encontra outro caminho para brotar. Então, quando exclui uma análise anterior, né, quando eu excluí isso, aí eu falei, não, vamos reiniciar um processo. Mas aí o inconsciente dela me mostrou que a cura não é linear. Ele trouxe os mesmos monstros, mas com novas máscaras, como um professor paciente, que todos nós já tivemos um dia na vida dizendo: "Você ainda não entendeu? Vou explicar de outro jeito". Então, gente, os sonhos não são aleatórios, eles são mensagens codificadas de uma parte de nós que exatamente sabe o que precisa ser curado. E a prova está em como os sonhos, os símbolos que a Bia traz, o celular trancado, o castelo, os alhos, conversam com tudo que ela já sonhou antes. O inconsciente é autônomo, mas ele não é caótico. Ele tem um plano e ele vai insistir, 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 insistir até que nós o escutemos. Então, o inconsciente fala, você vai ouvir? Essa é a questão.
Se você também tem sonhos que parecem repetir os mesmos pesadelos, saiba, seu inconsciente está te guiando para a cura. Não ignore os símbolos, não apague as análises. Clique aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, traga seus sonhos, traga exemplos para a gente analisar, para a gente decifrar juntas e a gente começar a aprender, né, com tantos exemplos, a decifrar uma linguagem secreta da sua própria mente, porque muito do significado tem a ver com você. Então, eu conheço as meninas e conheço um pouco do contexto emocional, então eu consigo trazer algo que seja mais voltado realmente para a pessoa, mas num âmbito coletivo a gente pode trazer muitas coisas. Então, juntas nós podemos transformar monstros em aliados e decifrar essa linguagem secreta da nossa mente. Então, ative o sininho, descubra no próximo vídeo, tá? Eu vou tentar fazer um mapeamento de como seguir essas pistas do inconsciente. Então, vou pensar durante o tempo, vou ouvir minha intuição, meus insights, até os meus próprios sonhos, às vezes, trazem uma resposta, e eu vou tentar colocar isso aqui, trazer um vídeo para vocês. Então, o inconsciente não é um arquivo morto, gente, ele é um jardineiro que planta as mesmas sementes em solo novo, até que você aprenda a regá-las. Então, a Bia, ela, com as suas paredes que caíram, mas ela tem raízes que continuam lá. Então, agora é hora do quê? De colher os frutos que você nem sabia que estava cultivando. Então, aqui fica um apelo, se você é mãe, professora, terapeuta ou alguém que guia jovens, este é um chamado, ouvir sem julgamento. Por trás de pesadelos aparentemente absurdos, há códigos de dor, medo e desejo. Crie espaços seguros, permita que essas jovens falem sobre sexualidade, traumas e pressões sem medo de punição, de castigo, e ensine autocompaixão. Então, a cura começa quando elas deixam de se odiar por sentir raiva, desejo ou confusão. É a idade da confusão. Nós passamos por isso, eu passei por isso, todas nós, mas cada uma teve um entendimento, cada um tem um processo, cada um está num lugar nesse caminho. Mas todo esse burburinho, essa transformação de eras, tudo que está vindo de novo é muito para a gente. Então, você imagina para uma jovem com aqueles questionamentos a mil, porque na nossa juventude é a época que a gente se questiona, que a gente pergunta por que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Então, é desconstruir esses arquétipos do que? Da filha perfeita, da virgem pura, ou da cuidadora, isso tudo são jaulas. Então ajude essas meninas a quebrar as grades. Aqui fica o meu apelo, se inscreva no canal, comente aqui o que você achou da minha análise, comente o que você tem de experiência, isso vai ser muito bom. Se você está aqui é porque você está em conexão com essa energia e você está trabalhando em sincronicidade comigo, você pode trazer ferramentas muito importantes a serem adicionadas, colocadas e analisadas aqui. Então eu conto com seu compartilhamento para quem precisa ouvir isso, mande para as amigas, professoras, terapeutas e vamos trabalhar em conjunto, unindo forças, trazendo, cada uma tem um fragmento de uma história, alguma coisa que a gente pode juntar e transformar isso, trazer isso em algo muito maior que possa ajudar muito mais pessoas. Então fica aqui o meu apelo e fica aqui a minha gratidão por você estar aqui ouvindo e acompanhando todo esse meu trabalho. Muito obrigada e até o próximo vídeo e até o próximo sonho.